Iniciamos o nosso culto com oração. Deus, querido Pai Todo-Poderoso, grande, verdadeiro, aquele a quem devemos obediência, aquele a quem devemos ter temor. Temor do nosso Deus e Senhor deve fazer parte da nossa vida. Quem não tem o temor do Senhor faz coisas absurdas e acha que são coisas normais. O temor do Senhor é fundamental para um povo, para uma nação, para governantes, para autoridades e principalmente para o povo, aonde há eleição, aonde há o escrutínio. O temor do Senhor é fundamental. Nos reunimos aqui nesta manhã de segunda-feira, Senhor, iniciando mais uma semana para cultuar o Senhor, para como igreja, aquela igreja que será arrebatada, aquela igreja que aguarda a volta do Cristo e vai se juntar a Ele nos ares, aquela igreja que muitas vezes corrompe o Evangelho, aquela igreja que não ora pelos seus membros, aquela igreja que não conhece a palavra, aquela igreja tão falha. Como igreja, nós nos reunimos aqui para te adorar, pedimos que o Senhor aceite a nossa adoração, que o Senhor nos receba como adoradores e que o Senhor fale conosco. Queremos aprender do Senhor. Guia-nos, Senhor, na verdade. Livra-nos da mentira. É assim que eu oro nesta manhã e faço esta oração, não por capacidade, mas a faço no nome do Cristo Jesus, o único intermediário entre o homem e o Senhor. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs e vocês todos que estarão conosco, vocês que vão ver esse vídeo aí amanhã ou depois, a gente vai falar hoje de um assunto que eu já falei, algumas vezes, mas repetir sempre é bom. Antes repetir do que nunca falar, Muitas vezes a gente se arrisca um pouco, principalmente nos dias de hoje, em falar alguma coisa, mas vale a pena. Hoje nós vamos falar aqui de um assunto que a maioria dos cristãos não sabem, não conhecem, ou se sabem não dão atenção, a maioria não sabe. E se for enfadonho para você, é claro que você tem liberdade para não acompanhar, vai fazer outra coisa. Mas eu, como sou não que eu seja perfeito, não é nada disso, mas eu sou um combatente da mentira, do engano,
E eu tenho orado todos os dias. Eu sou falho em oração, eu sou falho em tudo. Mas pelo menos eu não tenho vergonha, né, de dizer que eu sou falho. Eu sou falho em tudo, principalmente em oração. Deveria orar muito mais. Mas enfim. Quando eu acho que nós estamos, eu posso estar errado, a gente está assim no ápice do pecado humano. Eu já falei isso, eu vou repetir. Eu não estou dizendo que é isso, eu estou dizendo que é o que eu vejo. Certa vez, o Senhor destruiu 2 cidades, Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz que essas 2 cidades, e a história confirma, foram destruídas. Do nada, a cidade incendiou, enfim. Por causa do pecado, a Bíblia diz que essas 2 cidades foram extirpadas, a cidade e os moradores, por causa do pecado. Tem até a passagem bíblica que fala ali da mulher de Sal. Enfim, nós não vamos entrar nesse detalhe. Por causa do pecado. Mas eu creio que nos dias de hoje o mundo é tão pecaminoso, muito mais, imagino eu, do que o mundo estava quando foi destruído por Noé, quando foi destruído no dilúvio. O mundo hoje está, no meu ver, mais pecaminoso do que estava. O mundo hoje, no meu ver, é muito mais pecaminoso do que Sodoma e Gomorra. No meu ver. Porque um mundo onde a mentira prevalece, principalmente dentro daquilo que se chama igreja, e prevalece através das denominações, né? Quando uma igreja tem um dono e esse dono é dono de banco, a gente precisa falar alguma coisa. Ele não tinha banco, ele fundou um banco depois que ele foi dono de igreja. Bom, enfim. Mas eu tenho orado a Deus todos os dias, quando eu vou orar formalmente. Eu faço isso todos os dias às 19 horas. Eu tenho orado para Deus colocar as mãos dele debaixo dessa lama mal cheirosa, fedida, que é o nosso país. Nosso país é uma lama fétida. E que Deus coloque as mãos por baixo dessa lama e venha trazendo isso à tona. Me parece que muita coisa tem vindo à tona, né? Inclusive isso que eu acabei de falar aqui do banco, do sujeito que é dono da igreja aí, que lota estádios e tal. E eu sou um combatente fervoroso de algo que eu já fiz parte. Então hoje eu quero falar disso, quero falar da Rua Azusa, número 312, em Los Angeles, na Califórnia. No ano de 1906, até este dia, presta atenção, se você que está me ouvindo, até pedir para as pessoas convidarem os pentecostais para ouvirem. A maioria não tem paciência de ouvir, mas está aí, né? Até este dia, em 1906, não existia esse negócio de pentecostalismo, manto, canela de fogo, não existia nada dessas coisas.
É a partir daqui que começa. A partir do ano de 1906, na rua Azusa, número 312, na Califórnia, nos Estados Unidos, Los Angeles. A partir daí começou esse negócio de pentecostalismo. E muita gente acabou optando por isso. E hoje muitas denominações se autodenominam e são, né, voltadas a este movimento chamado de pentecostalismo. A rua Azusa, na verdade, aquilo que aconteceu naquela reunião, lá na rua Azusa, você não era nascido, nem eu, 1906, aquilo foi uma vitória muito grande para Satanás. Por quê? Ali estava reunido um grupo de cristãos, como nós estamos aqui, desse modelo aqui. Ali estava reunida a igreja. E Satanás fez com que aquele grupo de cristãos acreditasse, sem qualquer análise, sem qualquer filtro, sem nada. Algumas coisas assim chamadas de sobrenaturais aconteceram, e aquele pessoal que estava ali acabou acreditando nos sinais que aconteceram, nos eventos que ocorreram, sem fazer qualquer tipo de exame utilizando a Bíblia. E o curioso é que não é todo mundo que estava lá dentro dessa reunião familiar, que era uma casa, não era uma igreja lá, era uma casa, no número 312 dessa rua. Eu não conheço, não sei se ainda existe essa casa, bom, enfim, mas a rua eu sei que existe, porque eu já me informei. Parte daquele grupo que estava lá rejeitou aquilo, porque filtrou na Bíblia, não aceitou. Agora, uma grande parte também, eu não sei quantas pessoas estavam lá, acabaram aceitando aquilo, sem se incomodar em examinar o que estava acontecendo ali com a palavra de Deus. E aceitaram aquilo como vindo do Espírito Santo, porque não filtraram na Bíblia. E lá aconteceu, você vê, exatamente, quando a gente lê, estuda sobre a situação, a gente vê que uma parte recusou, diz, não, isso aqui não é bíblico, eu não vou aceitar isso aí não. Não, mas você não está vendo, não sei o quê. Eu estou vendo, mas não é bíblico. Não tem base bíblica para eu aceitar isso. Mas outra parte aceitou. E até hoje essa divisão continua. Aqueles que aceitam e aqueles que não aceitam. Daqueles que aceitaram, e acompanham a evolução desse movimento, já devem ter observado que ele está assim. Eu não sei se tem, eu acompanho, porque eu estudo, então eu acompanho tudo isso. Se for necessário, se eu sentir que é necessário, eu até vou num desses lugares, fico ali, observo, mas isso está se transformando num trabalho de terreiro. Se vocês duvidarem do que eu estou falando, achando que é exagero meu, vejam na internet.
Então, em parte alguma, presta atenção, eu estou afirmando isso, hein? Em parte alguma da Bíblia, nós somos solicitados, porque a Bíblia não determina, não obriga nada. A gente é aconselhado, né? Olha, e mais em lugar nenhum da Bíblia a gente é solicitado sequer a acreditar em um sinal. A Bíblia diz quando acontece. Aliás, a Bíblia diz que em todos os casos em que um sinal milagroso, seja ele de que forma for, ocorre, a gente é orientado a manter a nossa confiança na palavra de Deus e acabou. Os sinais e maravilhas apontam para a palavra de Deus, mas eles nunca estão acima da palavra de Deus. Este é o cuidado que as pessoas não têm. Quando acontece um milagre, né? Ontem eu estava vendo aqui, as pessoas, na hora, elas colocam um milagre acima. Elas esquecem que existe a palavra, uma orientação, né? Porque milagre, nisso a Igreja Católica Apostólica Romana tem um pouco mais de cuidado que a gente. Nós, chamados de crentes evangélicos, né? A gente não pesquisa essa coisa de milagre. O milagre não é só aquilo que acontece na hora, o milagre é o dia seguinte. Como é que está aquela pessoa amanhã, depois? Aquilo que aquela pessoa mostrou que ela estava é verdadeiro? Porque está cheio de embusteiro. Olha, nós vivemos no país da mentira, meus irmãos e minhas irmãs. Você não pode esquecer disso. Tem mentira também no meio daquilo que se chama igreja, que são as denominações, está cheio. Tem crente estuprador, ladrão, enganador, dono de banco. Então você não pode esquecer disso, que qualquer sinal que você vê, qualquer um, ele nunca está acima da palavra de Deus. Ele tem que estar abaixo. Primeiro é a palavra, depois é aquilo que acontece através dela. E nenhum sinal também indica como a palavra de Deus deva ser interpretada. Ah, olha, que ele faz sinal. Hoje o que mais acontece é isso, né? Eu vi ontem, estava vendo, e depois eu vou para os comentários, né? Porque o mais interessante são os comentários. Você sabe o maior número de comentários que tinha ali era assim: aonde fica essa igreja? Me manda o endereço, eu quero ir. Você vê que as pessoas colocam acima da palavra de Deus. Ah, o milagre está lá. Um milagre. Você vê que é exatamente contra isso que a Bíblia fala. Se disserem que ele está aqui, ele está ali, é mentira, não vá. Não é isso que a Bíblia fala. Tem até uma denominação aí de um desses daí, ele usa um chapéu e tal. Tadinho, diz que está falido. Anunciando a igreja dele, diz assim: a mão de Deus está aqui. É mentira, é antibíblico. Você tem que ler essas coisas e falar: mas peraí, se disserem que ele está aqui ou está ali, é mentira. Você vê que ninguém faz isso. Bom, enfim,
Então, o milagre não diz como a Bíblia deve ser interpretada. Ele tem que passar pelo filtro da Bíblia. Milagre é uma forma das muitas formas que Deus tem de nos abençoar. Né? Jesus falou em João 14, 11, lá depois de tomar a ceia pascal, Jesus institui a ceia dele, a ceia do Senhor, que nós vamos tomar essa semana e vamos marcar o dia. E ele, durante a ceia, ele diz assim: crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, crede-me ao menos por causa das minhas obras, das obras que ele fez, que só poderia ter sido feita pelo Messias. Entendeu? Então, quando Jesus fala isso lá em João 14, 11, ele está convidando a quem? Os seus discípulos, porque é os que estavam ali junto com ele, a usar os sinais que ele mostrava para aceitarem que ele era um com o Pai. Ele ficou implicado, ele falou: vocês nem precisam disso para entender isso. Mas eu estou fazendo isso para vocês, estou mostrando sinais, pelo menos com os sinais vocês vão entender, né? Foi isso que ele falou. Então esse movimento chamado de pentecostal, agora tem um neopentecostal, né? Chamado de movimento carismático, tá? Carisma, na teologia, é o Espírito Santo. E o movimento carismático pentecostalista surgiu nos anos 60, aqui no Brasil. Antes disso também não tinha nada. Você pode buscar aí na história. Pode revirar aí, você não vai achar. Então, em 1906, Satanás deu um golpe lá nos Estados Unidos e isso começou a se propagar pelo mundo. Chegou aqui no Brasil, assim, forte, em 1960. No movimento carismático, que pegou a Igreja Católica Apostólica Romana, ICAR, dentro da Igreja Católica existe o movimento carismático. E pegou também o protestantismo, palavrinha, né? Protestantismo. Que somos nós somos fruto, né, daquele protesto que surgiu em 1500 e pouco. E foi alimentando um desejo das pessoas, não por Deus, não por salvação, não. Esse movimento carismático, ele foi aumentando. Por que isso é uma obra satânica? Porque ele foi aumentando nas pessoas o desejo por sinais e maravilhas. E foi diminuindo cada vez mais o papel de autoridade da Bíblia Sagrada. É só você ir nesses lugares aí. Vai. Se você fala: não, esse cara é muito exagerado, vai. Tem uns que são mais, vamos dizer assim, moderados, outros, mas
diminuíram a palavra de Deus, porque buscam sinais e maravilhas. Você viu que eu acabei de falar aqui? Eu vou lá nos comentários para ver o que o pessoal fala. O que o pessoal fala? Onde fica essa igreja? Me dá um endereço. Por quê? Porque eles querem sinais e maravilhas. Ah, lá tem cura. Então vamos lá levar o doente. Como se na outra lá tivesse mais Deus do que na outra. Você está entendendo isso? Eu estou conseguindo explicar? Não é você está entendendo por tua causa, é que se eu estou conseguindo explicar. Porque eu sou muito ruim para explicar as coisas. Poucas pessoas entendem. Então eu pergunto isso sempre. Você está entendendo? Porque eu tenho dificuldade de explicar. Então, quando a gente olha para tudo isso e vê as declarações da Bíblia sobre o fim dos tempos, esse movimento, né? Porque o movimento carismático é a mesma coisa do movimento pentecostal. É a mesma coisa. Não muda nada. Talvez mude as músicas, mas a essência do engano é a mesma, né? Nada mais é do que a expressão religiosa universal que vai atuar durante a tribulação, no período logo depois que a... Obrigado, Nelson. Obrigado. O Nelson está dando um feedback do que eu... Não, estou entendendo, que ótimo. Se alguém não entender alguma coisa, me fala que eu busco melhorar a explicação. Então, depois que a igreja for arrebatada, essas mentiras já estarão espalhadas por aqui. Entendeu? As falsas religiões, as falsas maneiras e formas de adoração já estarão instaladas no mundo todo através dessas mentiras de hoje. Então, as pessoas que estão praticando esse tipo de coisa, que não é bíblico, vamos deixar isso claro, hein? Esse negócio de pentecostalismo, movimento, isso não tem na Bíblia. Não, mas foi um acontecimento, e nem perto do que fazem hoje. Porque hoje tem atabaque, tem tudo nesses cultos aí. Eu fico assim quando... Eu não sei por que essas coisas vêm para mim, né? Acho que porque eu consulto, né? Acho que é o tal do algoritmo lá, né? Que vai mandando. Como eu faço consulta a respeito do assunto, então eu abro e essas coisas vêm para mim. Então eu vejo cada absurdo, né? Não é verdade? Absurdo. Você fala, mas como é que a pessoa que está ali dentro não está vendo que isso daqui não tem nada a ver, né? Você consegue imaginar Jesus Cristo, João, Paulo rodando e fazendo uns movimentos que são característicos de cultos afro. Se você achar que eu estou exagerando, a internet está aí para mostrar. Até as roupas, eu vi no sábado, acho que foi, tinha uma, eu até perguntei para ela foi madrinha de que casamento? Meu Deus, como é que a pessoa está com uma roupa daquela num culto? Não, cada um usa a roupa que quer, mas espera um pouco. Aquilo é roupa de madrinha de casamento. Eu perguntei, onde a senhora foi madrinha de casamento? Entendeu? Porque tem coisas que eu não consigo ver e ficar quieto. Então, a verdade, e que a gente precisa falar, às vezes a verdade dói. Às vezes dói na gente, às vezes dói nos outros, né? E às vezes não dói, às vezes a pessoa é tão sem vergonha ou tão mal formada que a verdade não dói, não incomoda. Não incomoda.
a maioria dessas pessoas, então, na verdade, muito provavelmente, não são salvas. Não são salvas. Porque uma pessoa que é salva, eu posso estar errado também. A gente está vivendo os últimos dias onde a mentira prevalece. Mas eu entendo que uma pessoa que é salva vai num lugar, vê aquilo, fala, não, peraí, isso aqui não. Levante e vá embora. Agora, quem não é salvo fica ardendo para ver sinais e maravilhas. Mas aonde está escrito na Bíblia que nós temos que buscar sinais e maravilhas? É isso que eu quero que os pentecostais entendam. Aonde está escrito? Eu acho na Bíblia, com muita facilidade, o justo viverá pela fé. Romanos 1,17. Gálatas 3,11. Hebreus 10,39. Aí eu acho fácil. Agora, buscar sinais, perguntar onde é, porque eu quero ir nessa igreja. Aquilo não é igreja. Primeiro, a gente já vê pela própria pergunta a ignorância da pessoa. Aquilo é uma denominação, não é igreja. A fé bíblica, não a fé das denominações, não a fé da igreja tal, é porque aqui a gente acredita assim, tá bom, então, o que eu posso fazer? Não é a fé de que ir num monte. Eu já fui, gente, eu comecei a falar que eu já estive no engano. Infelizmente. Mas ir num monte para quê? Agora tem uns que se apresentam, nós estamos aqui no monte, ele sai de trás de uma árvore com uma Bíblia. Para com isso. A fé não necessita de sinal nenhum, ou melhor, sinais. A fé não necessita de sinais, e a fé que precisa de sinal, ela não é a fé bíblica, pronto. Isso está escrito na Bíblia. Não é invencionice minha, não, ele não gosta, não é que eu não gosto. Não gosto mesmo, é um negócio errado. Biblicamente, não é certo. Abre aí, João capítulo 20, versículo 29. Você vai ler exatamente o que eu acabei de falar. O justo vive pela fé. A fé verdadeira, que é a fé bíblica, não precisa de sinal. Olha o que Jesus falou para Tomé. Porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. O que ele está falando? A fé não precisa de sinal. Você está crendo porque você viu. Oh, parabéns, mas você precisou ver para crer. Eles creem sem ver. Não é isso que está escrito aqui? É claro que eu estou usando as minhas palavras para explicar. Mas eu não estou fora do contexto, mesmo sendo as minhas palavras, com todos os meus defeitos e fraquezas, eu estou dentro do contexto. Feliz, correto, é aquele que acredita sem ver. Porque viram alguns poucos que viveram há 2000 anos atrás. Aqui, ó, o irmão aqui escrevendo, eu trabalhei em várias fogueiras santas. Graças a Deus, irmão, você caiu fora disso. Isso é um engodo, isso é um estelionato da fé. Feito por mercenários da fé. Por que mercenário? Por que você chama? Porque mercenário é aquele guerreiro, aquele soldado,
que ele não luta pelo país dele, ele luta para o país que pagar para ele lutar. Essa gente só está falando do nosso Senhor, de Jesus, de Deus, da santidade, porque são pagos. Abre sua Bíblia aí. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5. E depois 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6. Sem a fé verdadeira. Eu não estou aqui atacando. Não, eu estou trazendo a verdade, ué. Se alguém não está contente que eu estou trazendo a verdade, traga ele a verdade, então. Não a verdade dele, a verdade bíblica. Eu não estou trazendo aqui a minha verdade. Eu quero que essa gente toda ache o pentecostalismo na Bíblia. Só isso. Olha que simples que é. Por favor. Se você for mostrar, não me venha com Atos 1, né, Atos 2, por favor, porque é muita falta de entendimento bíblico apresentar isso como prova. Né? Porque às vezes eu falo assim, me mostra na Bíblia o nosso Senhor Jesus ou qualquer apóstolo pedindo dízimo para a igreja. Vocês não sabem os absurdos que eu recebo. Mas o que eu mais recebo é lá em Mateus, Jesus falando com os fariseus lá sobre o dízimo do coentro, mas ele não está falando com a igreja, gente, está falando com os fariseus, está escrito lá. Não está falando com a igreja aí nem existia ainda. Ou então tem aqueles que colocam lá, Malaquias 3,10, pelo amor de Deus, olha, o ápice, o topo da ignorância é usar Malaquias 3,10 para pedir dízimo. Porque, primeiro, o dízimo nunca foi em dinheiro na Bíblia. Ali, o Senhor Deus não está falando com a igreja, porque a igreja não existia. Ele está falando com os sacerdotes, nem com o povo ele está falando. Porque os sacerdotes estavam roubando os dízimos que eram dados, porque os dízimos eram especificamente para a tribo de Levi, que não recebeu nada. Era a tribo que cuidava do templo móvel. Então usar essa passagem para pedir dízimo, para mim é do meio. Como o povo não lê, o sujeito fala, olha, você está roubando a Deus. Mentiroso. O que eu vou dizer? É mentiroso. Quer ficar bravo, sapatear? Pode sapatear. Mentira. Dízimo na Bíblia nunca foi em dinheiro. Mas é conveniente para a gente não, né? Mas para eles fundarem banco, né? E me parece que o banco está falido. Bom, mas o banco não é meu, não tem dinheiro lá, tá ligado? Não tem dinheiro em lugar nenhum, mas muito menos lá. Então, queridos irmãos e queridas irmãs, mostrando para vocês um pouco desta mentira, deste engodo satânico, que é o pentecostalismo, o neopentecostalismo. Eu respeito, porque hoje tudo a gente tem que respeitar, né? Então eu respeito os pentecostais e neopentecostais, que não são meus irmãos, porque eu nem sei se são salvos. Não sei. Eu acho que não, mas isso eu acho, né? Eu provoco eles a me mostrarem na Bíblia este movimento que, na verdade, surgiu em 1906, em Los Angeles, Califórnia,
num bairro que eu não sei o nome, porque eu não conheço Los Angeles, na rua Azusa, número 312. E foi chegar aqui no Brasil pelos anos 60. E agora está esse negócio aí. E a irmã hoje me perguntou sobre... A irmã está aqui, ó. Irmã, eu nem vou ver aquele vídeo, tá, irmã querida? Não é por mal, não. Eu não vou ver, você sabe por que eu não vou ver? Porque eu já tenho, biblicamente, qualquer coisa diferente do que tiver aqui, né? Sobre o tal do batismo com fogo, que ela foi numa denominação, e lá falaram que tem que ter o batismo com fogo, né? Eu já falei sobre isso. Tem uma pregação, 1, 2 ou 3, sobre este assunto. Então eu pedi para a irmã ler Mateus capítulo 3, versículos 11, que é o que fala do batismo com fogo, mas para ela ler também o versículo 12, que é o que explica o versículo 11. O fogo aqui não tem nada a ver com pular, gritar, com movimento pentecostal, com batismo de poder, não tem absolutamente nada a ver. Infelizmente, esta pessoa que você ouviu pregando sobre isso, queridíssima irmã, ou é ignorante completamente da Bíblia, ou é maldosa, ou é mal intencionada, porque aí está mentindo. Dos dois jeitos, né, é mentira. Porque o versículo 12 resolve todo o problema do que é o batismo com fogo. A sua pá, ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Então está explicando aqui, o batismo com fogo, na verdade, é punição. Ele batiza com o Espírito Santo o cristão quando se converte, quando é salvo. Isso é batismo, não tem nada de falar a língua, não tem nada dessas bobagens, é tudo mentira. 99,99%, eu deixo 1% de chance para que essas coisas que a gente ouve por aí, eu deixo 0,1% de chance, seja língua estranha, para ser condescendente. 0,1% de chance, porque o resto é um negócio chamado algarávias. Não é nada. São palavras que vão formando, não tem nada, não é nada. E quando não é nada, será que não é coisa diabólica? Porque pode não ser nada, mas pode ser algo diabólico. Então, o batismo, ele vos batizará com o Espírito Santo. É a salvação do cristão. E com fogo, está aqui explicado no versículo 12. Tem nada a ver de batismo que tem que falar em língua, que tem que receber poder. Isso é invencionice humana. Aí o homem passou a inventar a partir no Brasil de 1960, dos anos 60. E nos Estados Unidos e no mundo a partir do ano de 1906. Querido Deus, amado Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor nos orientou, nos ensinou, né? Quem quiser seguir, é só acompanhar na Bíblia. Quem quiser continuar no engano, está optando, está fazendo a sua opção. É um direito também, que todo cidadão brasileiro, eu acho que tem. Esta é a minha oração, no nome do Cristo Jesus. Amém.